Quebrando a proteção mediúnica. Você sabia que você nasce com uma proteção contra a mediunidade? Você tem uma proteção contra a influência dos espíritos? Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é André Luiz, quem fala isso também é Miramês. Aqui eu vou me focar mais no livro do Miramês, no livro Segurança Mediúnica. Mas tudo que eu falar aqui também tem em algum dos livros do André Luiz. Eu não me recordo exatamente qual é o livro, mas é muito próxima a informação de André Luiz e do espírito de Miramês. O médium de Miramês, para quem não conhece, é o falecido João Nunes Maia. Então todos nós nascemos com uma espécie de tela de proteção que nos impede de receber comunicações dos espíritos inferiores, que impede que os espíritos inferiores tenham mais acesso a gente. Essa tela é uma espécie de proteção que nos deixa mais próximos, que equilibra o jogo para a gente se comunicar mais com a espiritualidade superior. A espiritualidade superior teria mais acesso a nós do que teriam os espíritos inferiores. Mas por que então a espiritualidade inferior nos acessa? Por que então nós estamos tão disponíveis, tão vulneráveis aos espíritos inferiores? Um dos problemas é a sintonia, né? É a afinidade. Quando a gente começa a baixar o nosso padrão de vibração, a gente fica mais disponível para eles. Porque com os espíritos é tudo uma questão de sintonia. Você vai ouvir mais as comunicações, ouvir mais as ideias, de acordo com a sua sintonia. Você vai aceitar melhor as sugestões de acordo com aquilo que você acredita. Por isso que a educação é tão importante, uma educação evangélica, uma educação cristã é tão importante. Quando você é educado já desde sempre em uma filosofia cristã, em uma filosofia boa, você se sintoniza automaticamente com a espiritualidade superior. Já quando você é educado de outra forma, você tende a se sintonizar com vibrações mais baixas. E isso em tudo, nos filmes que você vê, nos desenhos, nos áudios que você escuta, nas músicas, nas imagens que você vê. Tudo isso eleva ou baixa o seu padrão de vibração. Então esse é o primeiro problema. Se você quer se sintonizar com os bons espíritos, você precisa escolher atividades que vão elevar o seu espírito e não atividades que vão rebaixar o seu padrão de vibração. E aí a gente entende porque a nossa sociedade está como está vivendo como está. E é curioso, porque se você pegar o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele já falava lá atrás que a nossa tendência já era essa, já era a redução da nossa educação. A gente já vinha sendo trabalhado desde lá em um processo de destruição da moralidade. Acho muito interessante e recomendo esse livro. Mas não é o foco aqui, eu vou voltar o foco. Vamos falar da proteção da mediunidade, a quebra da proteção da mediunidade. O que faz com que pessoas que aparentemente não têm mediunidade, de repente passem a ter uma mediunidade até muito ostensiva, passem a ver coisas. E o motivo está nessa quebra, na quebra dessa malha de proteção. Existem coisas que corroem essa malha e a nossa vibração é uma delas. Então eu já falei sobre isso, já entrei um pouco nesse assunto. A nossa faixa de vibração é uma das coisas que vai corroer essa malha aí. Segundo Miramês, essa proteção é para que espíritos inferiores não nos acessem. Eu não me recordo exatamente como André Luiz aborda essa questão, mas é mais ou menos na mesma linha. E o que acontece quando você usa certas substâncias químicas, como o álcool ou a droga, é que você corrói essa malha, você a destrói, você a enfraquece. Está permitindo que espíritos inferiores se aproximem de você e que eles influenciem você no seu vício. Isso tanto André Luiz como Miramês afirmam. Ao romper essa proteção, a sua mediunidade se aflora. Não é por acaso que determinadas vertentes espiritualistas utilizam drogas ou álcool ou outros tipos de drogas para terem visões mediúnicas, para se exporem à mediunidade, para terem contato com o mundo espiritual.
mas aí elas não vão ter contato com a espiritualidade superior, mas com uma espiritualidade inferior, porque elas estão quebrando essa proteção. Então, muitas pessoas, quando fazem uso de drogas, elas não começam a ver coisas, a ouvir coisas, só por uma questão material, porque o cérebro está em confusão. Eu não vou abordar a questão psiquiátrica, porque eu não sou psiquiatra, mas eu vou abordar a questão espírita. Você está dando acesso ao seu corpo, ao seu perispírito, à sua mente, para espíritos que querem sentir a energia vital daquela droga. Esses espíritos, eles precisam daquela energia, daquela sensação vital que acontece quando eles estão encarnados. Eles querem aquela sensação, porque eles ficaram viciados no mundo material. E eles não conseguem replicar essa situação do lado de lá. Então eles precisam se aproximar de alguém que está viciado. E aí quando você usa a droga, usa o álcool, e Miramêi cita ainda a usura, ele fala que a usura, que se a gente definir corretamente, seria o empréstimo de dinheiro a juros, que é a nossa definição, mas eu creio que ele esteja falando da ligação grande com relação ao dinheiro, da dependência muito grande do dinheiro, que ao praticar essas coisas, você está entrando em um estado que você está se desprotegendo e permitindo o acesso da espiritualidade inferior. Então, a questão da usura seria pelas suas vibrações, mas os outros dois casos, álcool e outros tipos de droga, você está usando alguma droga para destruir essa proteção e abrir os canais. Assim como existem drogas que servem como bloqueio. Veja, os psiquiatras descobriram por tentativa e erro remédios que resolvem esses problemas. Que a pessoa que está com certa esquizofrenia para de ter. Isso quer dizer que é somente cerebral? Não. Muito provavelmente esses remédios bloqueiam os canais, fortalecem essa proteção, impedem essa comunicação. Então, o que eu estou querendo te dizer é que, ao se expor às drogas, você está voluntariamente se expondo à espiritualidade inferior. Você está quebrando a própria proteção com a qual você nasceu. Então eu espero que isso tenha ficado claro. Esse era o assunto aqui do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e deixa um comentário. E se você tiver algum amigo que precisa refletir a respeito disso, encaminhe o vídeo para ele. Quem sabe você não estará ajudando. Um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo. A gente se vê.